Anteriormente, comentamos aqui no canal sobre as pessoas mais ricas do mundo, mostrando a origem da fortuna, quem começou com o negócio e quem está na linha de frente deles nos dias atuais, além de qual setor fazia parte. Mas agora vamos falar do Brasil? Existem muitas pessoas ricas no nosso país. E você já se perguntou quem são os bilionários? Qual a origem da fortuna deles? Que tipo de negócio eles operam? Quais as regiões, estados que possuem mais pessoas ricas? Todas essas perguntas serão respondidas no vídeo de hoje, pois vou te mostrar quem são as pessoas mais ricas de cada estado. E antes de começar a falar sobre o assunto, é importante ressaltar que apenas 14 dos 26 estados e o Distrito Federal estão presentes na lista, pois alguns estados não possuem bilionários. E como de costume, a ordem vai ser crescente. José Caetano Paula de Lacerda, da Bahia. José Caetano, de 58 anos, é ex-executivo da Odebrecht, uma empresa brasileira de engenharia e construção civil, e atualmente é o maior acionista individual do grupo GPS, que é uma das maiores companhias do país no setor de serviços terceirizados de limpeza, manutenção e segurança. Inclusive, essa última abriu capital na Bolsa de Valores ano passado. Além disso, o GPS foi fundado em Salvador, capital da Bahia, em 1962. A empresa conta com mais de 100 mil colaboradores e é responsável por atender prédios de grandes corporações, como Petrobras. Atualmente, José Caetano ocupa a 14ª posição na lista, mas na lista geral ele está na posição 235 do ranking dos mais ricos do Brasil. E quanto ao valor do patrimônio dele, está avaliado em 1,65 bilhões de reais. José Janguier Bezerra Diniz, da Paraíba. Janguier Diniz, de 57 anos, é fundador e presidente do grupo Ser Educacional, uma das maiores empresas voltadas para o ensino superior do Brasil, sendo o maior grupo de ensino da região Nordeste. Desde 2013, a instituição criada por ele tem as ações negociadas na Bolsa de Valores. Nascido na Paraíba, ele é representante desse estado nesse ranking, ocupando a 13ª posição. Mas no geral, ele está na posição 142 do homem mais rico do Brasil. E eu não posso deixar de mencionar a fortuna dele, que está na casa de 3,25 bilhões de reais. E já podemos perceber uma grande diferença de quase o dobro da fortuna da posição anterior. Antônio Augusto de Queiroz Galvão e família, de Pernambuco. Antônio Queiroz Galvão, junto aos irmãos Dário, João e Márcio, fundaram uma pequena construtora, a Queiroz Galvão, em Pernambuco, no ano de 1953, e depois estabeleceram o negócio e iniciaram os trabalhos com pequenas obras de saneamento e pavimentação de estradas. Depois de conquistarem o cenário da construção civil, depois de uma grande obra em uma rodovia em São Paulo, foram se expandindo cada vez mais, e hoje a companhia atua na América do Sul, na África e no Caribe. Mesmo após o falecimento do Antônio em 2020, aos 96 anos, a família Queiroz Galvão segue com o negócio, e estão indo muito bem, afinal conquistaram a 12ª posição dessa lista. No ranking geral, eles estão na posição 136 da lista geral dos bilionários do Brasil, e a fortuna deles está avaliada em 3,35 bilhões de reais. Newton Carlos Tipe e família, do Espírito Santo. Newton Carlos é um empresário com participação em 8 CNPJs. A empresa mais antiga dele é a Linhares Diesel, e a mais recente é a Curumá Norte Veículos. Mas a origem de toda a fortuna dele começou lá atrás em 1957, quando comprou a Aviação Águia Branca, que é uma empresa brasileira de transporte rodoviário de passageiros fundada na cidade de Colatina, no Espírito Santo, em 1946. Além disso, vários membros da família dele possuem cargos na companhia. Um deles é Renan Chipe Filho, que atualmente é presidente da Aviação Águia Branca. Por conta disso, o empresário conseguiu a 11ª posição na nossa lista e está na posição 119 do ranking geral, empatado com outras pessoas. Com relação ao patrimônio, está avaliado em 3,9 bilhões de reais. Wilson Matheus Rodrigues, do Maranhão. Wilson Matheus, de 52 anos, é o fundador e presidente do Grupo Mateus, uma rede de supermercados da região Norte e Nordeste, que tem atuação nos segmentos de varejo e atacarejo. No ano de 2020, a companhia realizou a abertura de capital na Bolsa de Valores, fez seu IPO. Além disso, ele é conhecido por sua trajetória. Ainda jovem, foi garimpeiro e se tornou um dos empresários mais ricos do Brasil.
E segundo a revista Forbes de 2022, o executivo estava inserido na renomada lista dos bilionários brasileiros, representando o estado do Maranhão. Hoje, o patrimônio dele está avaliado em 7,3 bilhões de reais, ocupando a 10ª posição na lista, e está na posição 71 do ranking geral dos brasileiros mais ricos do Brasil. Samuel Barata e família do Pará. Samuel Barata, de 90 anos, é sócio majoritário do grupo DPSP, a segunda maior rede varejista de farmácias do Brasil e 7ª maior rede de varejo brasileira no geral. Atualmente, a companhia tem mais de 1.230 lojas espalhadas por 9 estados e o Distrito Federal e emprega mais de 26 mil colaboradores. Ele adquiriu a rede de drogarias Pacheco, que é a origem da fortuna dele, em 1977. E em 2011, a Pacheco se fundiu à rede Drogaria São Paulo. Com todas essas conquistas, não fica difícil imaginar o porquê ele apareceu em 9º lugar da nossa lista, além de estar presente na lista de bilionários mais ricos do Brasil, ocupando a posição 61 dos mais ricos do Brasil, empatado com uma outra pessoa. Já o valor do patrimônio de Samuel, junto com a família, que faz parte dos negócios, está estipulado em 8 bilhões de reais. Lúcia Borges Mag, Marli Mag Pissolo e família, do Rio Grande do Sul. Marli e Lúcia Mag são mãe e filha, com 90 anos e 68 anos respectivamente. Ambas fazem parte de negócios da família, e começou com o patriarca Antônio Mag, que é a AMAG, uma multinacional brasileira líder no setor de agronegócio na América Latina e com atuação em 7 países. A empresa tem ramificação nas áreas de sementes, que é a Sementes Mag, transporte fluvial, beneficiamento de soja, geração de energia e na área financeira. Tanto Marli quanto Lúcia têm destaque no ranking de bilionários da Forbes de 2022, sendo consideradas 2 das 58 mulheres mais ricas do país. Atualmente, a fortuna da dupla está avaliada em 10,4 bilhões para cada uma. E lembrando que no ranking geral, as duas ocupam juntas a posição 46 da lista do ranking geral de bilionários do Brasil, empatadas entre si, e com outro membro da família que veremos a seguir, Blairo Borges Mag do Paraná. Blairo Borges Mag, de 65 anos, é filho de Lúcia e neto de Marli. Também é um engenheiro agrônomo, empresário e político brasileiro filiado ao Progressistas. Ele foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo Michel Temer, de 12 de maio de 2016 a 1º de janeiro de 2019, e atualmente ele é senador. Mas assim como a mãe, ele herdou e faz parte dos negócios da família, a Sementes Mag. Hoje, a fortuna dele está avaliada em 10,4 bilhões de reais, o mesmo valor de Lúcia e Marli Mag. E vale lembrar que os três estão empatados no ranking das pessoas mais ricas do Brasil, mas por seguir um ramo de negócios sozinho, além de cargos políticos que ele exerce e exerceu, ele acabou ficando na frente na lista. Joesley e Wesley Mendonça Batista, de Goiás. Ambos, com 51 anos, são irmãos e filhos do patriarca José Batista Sobrinho, fundador do grupo JBS, e é uma empresa brasileira do setor de alimentos, fundada em 1953 em Goiás. Uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, principalmente pelas polêmicas. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina, de frango, de peixe, além de atuar no processamento de couros. Enquanto que o Joesley é empresário brasileiro, um dos donos e responsável pelo processo de expansão e internacionalização da empresa, da JBS, onde ele foi presidente do conselho de administração. Wesley também é empresário, mas apesar de ter sido diretor, residente e conselheiro da empresa, foi preso e substituído pelo filho. E vale lembrar que ambos foram listados como bilionários pela revista Forbes, representando o estado de Goiás. Nessa lista, eles ocupam o 6º lugar, mas no ranking geral dos brasileiros mais ricos, eles estão na posição 24 da lista, ou seja, 24º. Não podemos deixar de mencionar que o patrimônio deles está avaliado em 13,95 bilhões de reais. Rubens Menin Teixeira de Souza e família, de Minas Gerais. Rubens Menin, de 65 anos, é um empresário brasileiro, é fundador da CNN Brasil e do Banco Inter, cofundador e presidente da MRV Engenharia e proprietário da rádio Itatiaia. Bom, por estar presente em vários negócios, não é difícil de imaginar que o mineiro esteja presente na lista. Dito isso, vamos aos números. O patrimônio de Rubens Menin e família está avaliado em 18,9 bilhões de reais. Além disso, mesmo ocupando o 5º lugar aqui no vídeo e representando o estado de Minas Gerais no ranking, ele é um dos mais ricos do Brasil e ocupa a 15ª posição no ranking geral dos mais ricos do Brasil. Cândido Pinheiro Corem de Lima, do Ceará. Cândido Pinheiro, de 75 anos, é empresário, oncologista e escritor brasileiro. Também é fundador do grupo Rap Vida, que
é um grupo empresarial brasileiro sediado em Fortaleza, sendo o maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste brasileiro e o terceiro maior do país em beneficiários, através da Hapvida Saúde. Por atuar em diversas áreas, não é difícil de imaginar que Cândido Pinheiro tenha um patrimônio avaliado em 21 bilhões de reais. E além de estar na quarta posição da lista desse vídeo, no ranking geral de brasileiros mais ricos, ele fica pouco atrás de Rubens Menin, que estava na posição anterior, onde ele ocupa a 14ª posição no ranking geral de bilionários do Brasil, Alceu Elias Fieldman, de Santa Catarina. Alceu Elias Fieldman, de 71 anos, é um empresário e engenheiro agrônomo brasileiro, fundador da Fertipar, uma empresa de fertilizantes. Ele detém cerca de 85% das ações, servindo também como o próprio CEO. E vale lembrar que, atualmente, o negócio dele é uma holding composta por 12 empresas, distribuídas em diversas cidades brasileiras. Inclusive, a Fertipar vem se destacando nos últimos anos por crescer muito, mesmo diante de adversidades de agronegócio brasileiro. O segredo para o sucesso, de acordo com Alceu Elias Fieldman, é a agilidade, como ele declarou ao Globo Rural, e realmente deu certo. Afinal, ele entrou como representante de Santa Catarina nessa lista de pessoas mais ricas do estado, ocupando a 3ª posição do nosso ranking. No geral, ele está em 10º lugar dos mais ricos do Brasil. Jorge Paulo Lemann, do Rio de Janeiro. Jorge Paulo Lemann, de 81 anos, é um economista e empresário suíço-brasileiro. A origem da fortuna dele vem de duas grandes empresas. A primeira delas é o Banco Garantia, que mesmo sendo fundado por Adolfo Campelo Gentil, ele foi convidado para ser sócio, e também pela Brahma, uma das marcas de cerveja mais famosas do país. Lembrando que nessa última, Jorge investiu grande parte do dinheiro dele, assim como em outras marcas, e obteve vários resultados positivos. Com isso, ele acabou fundando a Ambev, a maior cervejaria do Brasil. Com isso, ele não só obteve uma boa colocação nessa lista, como também ocupa o 2º lugar do ranking geral. Inclusive, ele chegou a estar em primeiro em 2019 da Forbes, sendo o homem mais rico do Brasil, mas acabou perdendo a posição para o próximo nome que vem a seguir. O patrimônio de Jorge Paulo Lemann é de 96,5 bilhões e é preciso ressaltar que o empresário representa o Rio de Janeiro, mas não mora atualmente no Rio de Janeiro. Eduardo Saverin, de São Paulo. O primeiro lugar vai para Eduardo Saverin, de 40 anos. Ele é um investidor anjo e um empreendedor da internet. Além disso, também é um dos 5 cofundadores do Facebook, juntamente com Mark Zuckerberg e outros. Inclusive, a origem da fortuna dele vem justamente da rede social, que foi bastante usada por todos nós. Atualmente, Eduardo Saverin ocupa o primeiro lugar da lista, mas devido às grandes quedas do Facebook, na próxima lista de 2023, talvez Eduardo Saverin tenha perdido o primeiro lugar da nossa lista. Mas me falem nos comentários, vocês conhecem algumas dessas pessoas? Sabiam quais eram essas empresas mais ricas e esses donos das empresas? Comenta aqui. E como agradecimento por um conteúdo de valor e tantas informações, deixa o like no vídeo para me ajudar a trazer mais vídeos para vocês. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos vídeos. Estamos trazendo muito conteúdo de valor para enriquecer a sua mente e seu bolso. Valeu por chegar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.